Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Keile, essa aqui é a Yara. Nós vamos falar, então, agora, né, sobre o ex-Covid. Vou compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Pronto. Vamos. Então, o ex-Covid, né, 19, como a pandemia está ensinando as empresas a melhorarem o design da experiência. Então, só para me apresentar, pessoal, eu sou a Keile, prazer a todos, né? Eu trabalho no Serpro, sou UX designer, estou tendo a oportunidade, né, de liderar um time lá de UX, que a gente vem articulando estratégias para escalar e amadurecer o X na empresa. E, além disso, eu gosto muito de desenhar. Esse desenho aí que está na foto é um desenho que eu fiz aqui na parede da minha casa. Gosto muito de games e sou entusiasta aí de projetos de interface de voz. Olá, pessoal. Eu sou a Yara Taide, sou mineira, moro aqui em Brasília, sou designer, sou do Serpro também. Lá eu sou gerente de desenvolvimento de soluções de portais e gerente de experiência do usuário. Estou com todo o time de design e de portais lá. Além disso, eu sou motociclista, a foto é por conta disso, não sou ilustradora como Keile, mas sou da estrada e, a partir disso aí, também trabalho muito com a experiência do usuário nessa outra ótica. Lá no Serpro, né, nós somos responsáveis por vários projetos, inclusive a carteira de motorista, né, a carteira digital de trânsito, SNE, imposto de renda, então todas as boas aplicações que eu tenho certeza que todos vocês amam estão lá conosco. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre experiência do usuário nesse contexto de Covid. Bom, a gente tem brincado muito esses dias, né, que a primeira pandemia a gente nunca esquece. Nós temos torcido bastante que seja a primeira e a única, né, mas ela é muito, veio num contexto, acho que ninguém esperava, apesar de ser possível matematicamente prever que ela fosse acontecer, e dizem que ela pode não ser a única, né, a gente espera que seja. Pode passar aqui. E aí, nesse cenário, nós temos procurado refletir o que vai mudar para a gente, para nós profissionais de experiência do usuário, o que vai mudar para as empresas nesse contexto, e como é que a gente pode se portar, o que a gente tem para aprender sobre isso, né? Essa palestra, ela nada mais é do que um bate-papo nosso sobre esse cenário, porque tudo que a gente está vivenciando está acontecendo em tempo real, e as coisas estão mudando, e mudando rápido, quase todos os dias, né? Então, assim, nesse cenário, logo lá no início da pandemia, quando ela chegou no Brasil, a Google soltou um cenário de análise em que ela dividiu essa fase inicial, esse processo inicial da pandemia, em 3 fases. Uma fase que ela chamou de fase 0, né, que foi logo quando a situação se instalou, em que a gente teve um impacto financeiro muito grande, né, todos ficaram preocupados como que seria, o que aconteceria com os empregos, a bolsa caiu, o dólar aumentou, e aí instalou-se um cenário de crise que levou a um choque, tá? E aí nós temos essa fase 1, que foi a fase seguinte, em que as nossas necessidades funcionais, elas se viram ameaçadas, e a gente passou a se preocupar com o financeiro, com segurança, com informação, com as burocracias. E aí, quando a gente começou a passar dessa fase de choque, a gente passou por uma fase de adaptação, em que a gente começa a perceber todas as outras necessidades, e, na verdade, isso tem perdurado no Brasil, principalmente ao longo de todos esses últimos meses. Então, essa é uma pirâmide, né, ao estilo pirâmide de Maslow, em que se organizou, né, uma visão dessas fases, desse processo, e organizando como é que isso gera um impacto, né? Desde do que é mais basilar para todas as pessoas, até o aspecto de necessidade mais espiritual, né? Então, assim, num primeiro momento, naquela fase de adaptação, aliás, na fase de choque, né, a gente se preocupou, como eu disse, primeiro com a redução de riscos, né, principalmente com a redução de riscos. E aí são tantos riscos relacionados à saúde, como relacionados à nossa família, ao nosso bem-estar,
a questões financeiras ao nosso trabalho. A gente passou, só que na fase de adaptação, a gente passa a preocupar com as outras escalas, com os outros níveis, né? E a gente começa a dar uma atenção para quais são os nossos sentimentos, né? As pessoas se viram muito preocupadas, ansiosas para vários segmentos, né? Tanto para saber como lidar com a doença, para se proteger, mas também como voltar para a vida normal. Então, a gente vê agora se discutindo que nós estamos há mais de 100 dias nesse processo, em que ninguém aguenta mais ficar num processo de afastamento social. Contudo, o Brasil ainda está chegando, né? O que eles estão chamando agora que não é mais pico, mas é um platô de estabilidade. Esperamos que essa seja a estabilidade, que seja o máximo que a gente chegue com relação ao Covid. E a gente tem também outros aspectos que começam nessa fase de adaptação a serem discutidos e refletidos por nós para levarmos a um processo futuro de um novo normal, né? Como é que eu me relaciono com tudo isso? O que disso me pertence? Como que eu vou resolver essas situações? Como é que eu vou me postar nesse novo mundo? Tá? E a gente chega até esse processo de reflexão de como que isso vai me tornar uma pessoa melhor, como que eu vou ser depois que esse processo de que essa pandemia passar e se instalar esse novo normal. E nesse sentido, até para comparar isso aí, porque eu falei que no Brasil, na verdade, a gente entrou nisso e a percepção é que a gente nunca vai sair. Esses gráficos são recentes, né? Eles começaram a ser apresentados ontem, se não me engano. Então, ele demonstra bem como que a realidade no Brasil tem se desenhado de uma forma completamente diferente de outros países, né? É claro que a gente tem que resguardar aqui contextos que são diversos, né? O Brasil é um país continental com uma diversidade em vários aspectos muito grande. E a gente vinha no início, né, falando entre março e abril, que a gente tinha que abaixar a curva, reduzir, achatar a curva, e que em algum momento a gente ia chegar a um pico. E no Brasil, o que a gente tem visto desde de junho é que, na verdade, a gente se instalou num pico e as pessoas começaram a falar que então a gente está trabalhando um platô. E isso a gente não vê cenários, apesar de, se você pegar esse gráfico e procurarem, aí esse gráfico em especial é da G1, da Globo, mas vocês conseguem ver essas análises naquele consórcio de veículos, né? Tem outros apresentando. Se você pegar estado a estado, eles têm comportamentos diferentes. Mas na média do Brasil, a gente não tem nenhuma sinalização de que a situação vai começar a melhorar ainda. Ao contrário de países como Itália, como Reino Unido, como Estados Unidos, que são os três que estão apresentados aqui ao lado, em que você viu um momento de pico. Quando chegou nesse pico, os setores administrativos e políticos foram mais agressivos, fecharam plenamente, conseguiram conter as pessoas de forma mais assertiva, e aí você começou a ter uma redução dessa curva. Então, além da gente olhar para todo esse cenário, a gente ainda tem que observar como é que nós, brasileiros, vamos nos portar, sendo que as nossas características, e devido a diversos aspectos, a gente está se comportando de forma muito diferente, e a nossa curva tem demonstrado isso. A gente precisa dar atenção nesse momento, então, até para pensar como vamos nos portar em relação ao desdobramento da nossa atuação enquanto profissionais de experiência do usuário e em sérias mudanças de comportamento que podem ser percebidas nesse momento. Eu vou citar algumas aqui, mas vocês vão ver que na fala da Keila em seguida, da Keila em seguida, existem outros tantos, né? Mas esses aqui são os mais fáceis de serem percebidos. Então, essa questão que eu comentei da ansiedade e da solidão, e a gente precisa transformar essa solidão em algo positivo, né? E aí, nesse cenário, a gente precisa de um maior conforto emocional, isso impacta diretamente, talvez seja o que mais impacte as pessoas nesse processo de interação com produtos, com soluções, com serviços. É uma forte necessidade de higiene, isso leva na nossa proposição a pensar as interações, repensar as interações para que a gente tenha uma maior proteção, uma maior segurança, repensar as embalagens, repensar o uso do dinheiro. Na verdade, existe uma tendência grande ao dinheiro cair de uso, porque ele é realmente algo extremamente sujo. A gente tem observado também a restrição de viagens, né? Isso foi bem óbvio, no primeiro momento parou-se tudo, mas agora, quando se tenta voltar ao normal, a gente tem se visto uma ênfase em fazer pequenas viagens e viagens mais próximas de casa e viagens num outro contexto, né, mais de descanso, de ficar num núcleo comum e não tanto viagens para conhecer museus, por exemplo.
o desemprego o impacto na economia, levando a uma perda financeira de forma geral, e aí vale uma reflexão de como que a gente também vai abordar o X, porque em vários aspectos o X é luxo, né? O X excepcional, uma experiência excepcional, ela tem um custo alto envolvido, e a gente talvez nesse momento precise dar mais atenção para o básico, né? Em fazer o básico bem feito. A digitalização para ocupações fundamentais, então, por exemplo, repensar o trabalho lá no SERPRO, basicamente na semana em que tudo fechou, em 2 dias todo mundo foi para casa e a gente continua trabalhando e talvez trabalhando muito mais pelo tanto que as necessidades precisam avançar. Educação híbrida, existe uma possibilidade de uma inversão em que as pessoas aprendem à distância e vão para a escola para interagir com os professores, com alunos, e nessa troca confirmar, né, reforçar o aprendizado, novos hábitos religiosos. A gente também tem uma perspectiva de mudanças de compras online, porque até as pessoas que eram mais resistentes, de repente, se viram presas, né, dentro de casa e tiveram o comércio completamente fechado e as pessoas tendo que entender, aprender a lidar com esses contextos e a confiar que eles são seguros. Os aumentos de problemas familiares, porque as pessoas passaram a conviver e quando a gente convive, normalmente se tem conflito e as pessoas vão ter que aprender e a gente trabalhar a experiência nesse sentido. A questão do isolamento dos idosos e das pessoas, né, das pessoas com doenças crônicas ou com situações que as colocam em risco, em que a gente vai ter que tratar esse isolamento. Uma perspectiva no aspecto de saúde de um forte ganho de peso, porque as pessoas tendem a ficar mais sedentárias, mais paradas, principalmente as do grupo anterior. Uma possibilidade no momento futuro, a depender de como vem essa vacina e de como é que vai ser a questão da imunidade das pessoas que já tiveram Covid, né? Será que elas vão ser uma casta, vai ter uma diferenciação, e como é que a experiência trata isso para que isso não ocorra, ou se isso ocorrer de alguma forma em aspectos de interação humana, que isso não vire uma diferenciação à beira de uma fobia ou de um racismo, né? Eventos sociais, que obviamente também vão continuar remotos por um bom tempo, e aí a explosão das lives e a experiência entra nesse aspecto, e também as necessidades, né? E aí em todos esses aspectos apresentados, uma necessidade, como se tudo se dá à distância, a gente nem sempre tem a oportunidade de estar tentando entendendo mais proximamente como as pessoas estão de fato se portando e sentindo e se expressando, fazer uma comunicação muito clara e muito fácil. E aí, como é que isso se desdobra, de fato, em ações práticas voltadas para a experiência do usuário? Aqui ele vai contar um pouco para a gente. Bom, pessoal, então, assim, diante de tudo isso que a Yara está colocando, né, a gente está vendo que é um momento que as pessoas, elas não necessariamente valorizam e precisam das mesmas coisas que elas precisavam e valorizavam antes da crise, né? Então, o produto mais bonito ou o melhor preço, ele agora, não necessariamente, ele vai ter a mesma vantagem de um produto que sabe se comunicar, né, com as pessoas, que faz isso com empatia, com inteligência emocional, né, com honestidade e que, como resultado, conquista a confiança das pessoas. A verdade é que um momento difícil, ele exige justamente o maior valor de um profissional de experiência, né, que é a empatia. As pessoas estão ansiosas, estão isoladas, e a gente tem que usar o nosso conhecimento, a nossa experiência, não só para ajudar as pessoas a atingir os objetivos delas, mas também para confortar, né, essas pessoas. Então, as empresas, né, principalmente as B2C, que lidam diretamente com os usuários finais, as pessoas físicas, elas têm que considerar que elas estão lidando com o ser humano, que nesse momento, mais do que qualquer outro, quer se conectar, quer conforto, quer suporte, né? E então as pessoas, ou seja, elas querem uma nova experiência, né, de consumo. Então, as empresas, elas têm que, por mais que seja tentador, não se focar só na questão da crise do mercado, não só na questão da dificuldade do fluxo de caixa, né, da dificuldade financeira, mas também no que essas pessoas, nesse momento, estão precisando, né, no que essas pessoas, elas realmente, nesse momento, elas precisam de ajuda e de suporte. Então, aqui existem 4 ações para a gente tentar melhorar essas experiências, né, para a gente conseguir entregar experiências mais humanas, mais relevantes e significativas para as pessoas nesse contexto de Covid. Então, cuidado e preocupação com as pessoas, alcançar as pessoas, né, ir onde até elas estão, repensar a experiência no mundo depois da Covid, né, porque uma hora essa crise vai acabar, e também ser dinâmico, né, ter respostas ágeis para as mudanças que estão acontecendo cada vez mais rápidas. Então,
falando aqui da primeira, né, ter cuidado e preocupação com as pessoas, a Yara colocou, né, que tem uma série de novos desafios, né, para as pessoas. Elas estão isoladas em casa, estão tendo que cuidar da família, proteger a família para elas não se contaminarem, ajudar os filhos a estudar, trabalhar ao mesmo tempo que está com os filhos em casa. Então, as pessoas, mais do que nunca, precisam de informações, precisam de orientações para poder lidar com essa nova realidade. O que a gente, como profissional de experiência, pode ajudar, né, nesse contexto as pessoas? E não só os consumidores finais, né, mas a começar pelos próprios funcionários das empresas, né, também são pessoas que estão lidando com uma série de novos desafios. Tem muitas empresas que estão se preocupando com essa questão, né, de começar em casa primeiro, até antes de chegar aos consumidores finais. Então, comunicar com transparência, né, sobre as perspectivas da empresa para os empregados, para os funcionários, oferecer suporte, né, muitos funcionários estão doentes, né, nesse novo cenário, muitas empresas estão, inclusive, oferecendo apoio financeiro integral ou parcial, porque muita gente, né, as lojas estão fechadas, as empresas estão fechadas, então as pessoas ficam sem renda. Então, assim, fazer o que está ao alcance, né? Se a sua empresa está numa posição que pode fazer algo pelas pessoas, deve considerar fortemente fazê-lo. E muitas empresas, inclusive, estão indo além, né, da base direta, né, de clientes ou dos próprios colaboradores e indo para a comunidade mesmo, né, ver o que elas podem fazer pela comunidade. Então, nesse sentido, muitas empresas estão doando dinheiro para pesquisa, para hospitais, né, para educação, né, para elas poderem realmente fazer a diferença e, com isso, não só se manterem fiéis aos valores da empresa, mas também mandar uma mensagem, né, nessa época de crise. E até onde as pessoas estão, né? Então, a Yara falou, né, as pessoas estão isoladas em casa, não podem mais sair como antigamente, e aí elas precisam de alternativas, né, de opções para poder consumir, né, os produtos e serviços. Então, canais digitais, né, essa demanda pelas experiências digitais, elas muito provavelmente vão se manter uma forte tendência até mesmo depois da crise, né? Então, por exemplo, empresas de fitness, né, estão oferecendo várias opções para as pessoas se exercitarem em casa, telemedicina, e são novos padrões de comportamento que provavelmente tendem a se manter, né, mesmo após o término, né, da quarentena. Então, as empresas que souberem trabalhar bem essa experiência digital vão ter muito mais condições de fidelizar, né, essas pessoas que estão começando já a ter esse padrão de comportamento. A gente tem visto aí também, né, muitas pessoas alcançando, né, ainda até as pessoas através do delivery, né, todos os restaurantes se adaptaram para essa nova realidade. E uma coisa interessante, né, lá fora tem acontecido já muito de até as redes de supermercado terem se adaptado para a questão do drive-thru, né? Então as pessoas vão com o carro lá, acessam pelo menu, né, os itens lá de limpeza, de casa, de alimentos que querem, e aí na próxima janelinha a pessoa deixa lá para elas tudo embaladinho, né, e com uma menor necessidade de contato físico. Então, as empresas que forem capazes, né, de adaptar e inovar, né, o modelo de negócios delas para esses novos canais digitais têm mais chances de serem bem-sucedidas. E pensar a experiência, né, depois desse término, né, da crise, né, uma hora vai passar a pandemia, né, e a gente vai estar num cenário totalmente novo, muito provavelmente ainda haverá uma forte crise, né, econômica, e provavelmente vai ser muito necessária a questão da redução de custos. E a redução de custos, ela não necessariamente precisa ser feita em detrimento da experiência, né? Então, uma alternativa, uma possibilidade que deve ser considerada é tentar aumentar e melhorar, né, os canais digitais, né, o autoatendimento digital. Como a Yara falou, muitas pessoas agora estão se vendo forçadas, né, a aderir, pessoas que até então eram resistentes a fazer as coisas pelo celular, pelo computador, agora estão se vendo obrigadas, né, a aprenderem a interagir assim. Então, é um momento que as empresas podem tentar cortar custos, que muitas vezes é mais barato, né, você atender as pessoas por esse meio do que por telefone ou presencialmente, para tentar fazer essas reduções de custo, né, economizar e fazendo operações mudanças nas operações, nas logísticas, com base nas preferências dos usuários. E ser dinâmico, né, ser ágil, né, para essas mudanças. Então, a gente precisa inovar nesse cenário. Para inovar, é extremamente necessário estar atento ao que as pessoas, né, os consumidores finais, o que os usuários querem. E para a gente poder estar atento, né, ao que eles querem, muitas vezes, principalmente nesse cenário agora, as pesquisas tradicionais de pesquisas com usuários,
elas podem ser muito demoradas, né? Então, você fazer uma entrevista, seja por telefone ou por videoconferência, ou lançar um questionário para depois consolidar, né, o resultado, ela pode ser muito demorado. Então, uma alternativa são as próprias redes sociais, né, que, inclusive, desde a crise tem aumentado muito o uso delas, para você ter esse feedback, essa resposta, né, esse monitoramento do que os usuários estão falando, né, e se comportando e dando de feedbacks. Outra coisa também, né, ouvir os funcionários, principalmente aqueles que lidam diretamente com os usuários finais, então ter formas ágeis de coletar esses feedbacks deles, e ter a questão da inovação ágil, né, iterar rapidamente, lançar inovações no estado mínimo viável, para rapidamente fazer essa coleta de feedbacks, né, e poder iterar e amadurecer os produtos. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. 10 minutos, hein? Tá ok, obrigada. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos aqui, né, práticos, para mostrar para vocês. Aqui tem a Asana, por exemplo, né, que ela tem essa questão de cuidar das pessoas, né, reduzir a ansiedade, oferecendo 3 meses gratuitos para os usuários que já têm conta, mas estão numa dificuldade financeira, né. Então, ela está ajudando, né, as pessoas a se manterem no serviço delas, né. É muito mais barato, muitas vezes, você fidelizar, né, um usuário assim, do que você depois tentar reconquistar ele, né, uma vez que a crise passe, por exemplo, e você tem que chamar ele de volta. Então, é um exemplo. A Salesforce, né, que é uma empresa de CRM, então ela também está fazendo a mesma coisa, né, oferecendo 3 meses aí gratuitos para os usuários, né, que não conseguem pagar. Mas aqui é muito interessante a forma como ela coloca essa mensagem, né, dando muita ênfase aos pequenos negócios, né. Então, nós nos importamos, né? A gente está realmente dando esse senso de pertencimento, né, com esse ideal de que a gente está fazendo a diferença através do suporte aos pequenos negócios. Então, isso está criando um vínculo, né, com a comunidade, ajudando, né, as empresas que precisam de suporte nesse momento. Aqui um outro exemplo também, né, essa empresa de aviação, empresa aérea, né, americana, ela parece sutil aqui, mas ela botou em cima um banner, né, que se repete em todas as páginas, com as informações sobre as alterações, né. Isso aqui acontecia principalmente muito no início, né, da crise, então as pessoas tinham passagens já compradas e, de repente, veio a pandemia e agora, né, o que acontece com a minha passagem, com o meu voo, como é que eu posso pedir dinheiro de volta, como é que eu posso cancelar, reagendar. Então, as pessoas ficam bem ansiosas, né, querendo essas respostas, e as empresas que se preocupam em disponibilizar essas informações claramente, né, nos sites, elas têm uma possibilidade de dar uma experiência, né, muito mais satisfatória para as pessoas. Então, trazer as informações que são úteis para as pessoas no momento certo, né, que elas precisam. Então, a verdade é que a comunicação ela tem que ser empática, né, atenciosa, transparente e útil, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma página do Zoom, né? Ele tem uma página de suporte lá, onde as pessoas podem ver diversos recursos, né, que podem ser usados aí durante a pandemia. E ele tem toda uma linguagem, né, bem simples e útil, né? E procurando realmente conduzir, ser atencioso com o usuário nesse momento. E aqui já é um exemplo bem focado na parte de UI, né, na parte de design de interface. Então, com essa questão das pessoas irem muito para o consumo digital, né, para o e-commerce, né, cresceu muito, muitas empresas tiveram dificuldades com os estoques, né, então muita coisa esgotava rápido, e é uma frustração muito grande, né, para o usuário completar todo um processo de compra para no final descobrir que o produto dele não tem estoque. Então, parece uma coisa boba, mas faz toda a diferença na experiência, né, deixar bem visível se aquele produto está em estoque. Inclusive, até oferecendo a possibilidade da pessoa filtrar os produtos por disponibilidade em estoque, né? Então, esses pequenos detalhes, né, que fazem toda a diferença na hora da experiência para as pessoas terem, né, uma experiência melhor de consumo. E, assim, por fim, né, a questão dos usuários, né? A Yara comentou que muitas pessoas que antes não interagiam, né, digitalmente, agora cada vez mais são forçadas, né, a interagir. Então, a gente tem os imigrantes digitais, por exemplo, que são as pessoas que são chamadas assim, porque elas nasceram depois, né, antes da popularização da internet, e elas não são muito não estão muito adaptadas ao uso das tecnologias. E agora elas estão tendo que interagir, né, estão isoladas, muitas até enfrentam problemas, né, de psicológicos, emocionais por conta disso, né, que são pessoas geralmente idosas, estão isoladas, longe da família, e tendo que aprender a lidar com esse contexto novo, né, de interagir através das tecnologias. Então, como que eu posso lidar com esse usuário, né? Quais são provavelmente as necessidades deles, né? Os objetivos, as expectativas são muito diferentes dos outros usuários que já naturalmente interagiam, né, online, faziam compras online antes da crise.
Então, aqui na conclusão, vou deixar a Yara falar um pouquinho, para essa voz. Bom, gente, como a gente comentou, né, a nossa intenção era iniciar um bate-papo com vocês. A gente espera que todos vocês, tudo que a gente já falou já seja da reflexão, mas se não, deixamos algumas dicas aí. E o que a gente tem percebido? Feito uma autorreflexão, a gente sabe que nós estamos mudando, né? Então, certamente o usuário mudou também. Tudo que era verdadeiro até então, ele pode precisar ter que ser adaptado. Então, contextos, por exemplo, às vezes até mesmo as soluções, elas podem ter que ser adaptadas, né? Pessoas que utilizavam programas de streaming para ver vídeos, começaram a utilizar para estudar inglês, né? A gente começa, eu falo, ir ao supermercado para passear como se estivesse no shopping. Então, as experiências em cima das mesmas soluções, elas mudaram. E essa mudança, ela ainda não está completa, né? A gente está num processo de transição. Então, a gente tem que aprender rápido, aprender todos os dias. E nesse contexto, enquanto profissionais de experiência, o que a gente indica dessa mudança? Que a gente deve ser resiliente, empático, acho que empatia é uma das palavras que mais tem sido utilizada ultimamente, e extremamente dinâmicos. A gente não tem certeza, né, se a referência... a gente não tem certeza ou a nossa referência passada, se ela é adequada para determinar um novo normal, ou a gente só tem tendências, né? São possibilidades o que a gente está vendo, elas são tendências e possibilidades. Então, a gente precisa melhorar a nossa capacidade de ouvir, né? A gente tem que estar muito atento, porque a gente está distante, e também de ler, né? De ver esses novos contextos, esses novos comportamentos, para que a gente esteja sempre pré-preparado, né? Eu falo, a gente preparado virou pré-parado, porque a gente precisa estudar tudo isso antes para a gente dar respostas cada vez mais rápidas. No SERPRO, eu perdi a conta de quantos protótipos de novos projetos nós fizemos nesse período de pandemia. Alguns estão virando produtos, outros nunca viraram, mas é assim que vai funcionar. E os que viraram vão para a rua rapidamente para ver se vão funcionar ou não e voltar para a prateleira para melhorar. Assim, por exemplo, eu me recordo de um aplicativo que a gente fez para os caminhoneiros, quando tudo fechou e eles ficaram, né, teve matérias em mídia demonstrando enquanto eles ficaram aflitos, angustiados, porque estava tudo fechado, eles não conseguiam nem se alimentar direito. E através desse aplicativo voltado para os caminhoneiros, a gente montou uma rede de suporte junto às prefeituras locais e demonstrando como é que eles poderiam se alimentar e montando redes de apoio. É para isso que a gente atua, principalmente no SERPRO, tá? E aí, respondendo uma pergunta aqui do Tiago, que eu vi no bate-papo, para a gente concluir, esse momento pede muita segurança, né? E como é que a gente trabalha essa segurança nas aplicações? Com muita transparência, né? Com muita transparência com o usuário, sendo franco com ele, contando o que a gente está fazendo, e, claro, usando aplicações, aí já fazendo um vínculo com o nosso merchan, né, com os nossos produtos, utilizando produtos que levem a essa segurança, que transmitam essa segurança. Então, por exemplo, utilizar em autenticação biometria facial, para que ela para que a pessoa tenha segurança de que as informações que ela está passando estão bem guardadas, utilizando as melhores práticas de LGPD, e numa próxima apresentação a gente pode falar sobre isso, né? Como é que a gente trabalha a experiência do usuário e LGPD, que basicamente é dar condições do usuário saber tudo que ele está autorizando a ser acessado e comunicando isso na medida do necessário. Keili, você quer falar sobre o próximo slide? E aí, gente, aproveitem, porque isso aqui pode, inclusive, ser base para dar essa segurança nas aplicações. Isso, pessoal, eu vou aproveitar então para falar, tá, que o SERPRO aí para ajudar, né, a fomentar novas ideias, né, impulsionar aí as tendências, né, de desenvolvimento da tecnologia. Ele está oferecendo esses 50 vouchers, tá, de consumos gratuitos para startups, só startups que estão registradas aí no evento, estão participando do evento. Essas startups vão poder fazer até 3.000 consultas por mês de 7 serviços do SERPRO, tá? DataValid, BioValid e consultas de CPF, CNPJ, DUI, dívida ativa e certidão negativa de débito, tá? Essas consultas vão poder ser feitas até 6 de janeiro de 2021. Então, quem tiver interesse pode ir escanear aí o QR Code ou ir ali no linkzinho para se inscrever e saber mais informações. E procure a gente aí nas redes sociais.
tá? A gente está à disposição. Quem quiser conversar conosco mais, trocar mais ideias, estamos aí. Quem quiser andar de moto, né, Keile? Ou desenhar comigo. Beleza. Gente, valeu. Até a próxima. Obrigada.